Lucas, capítulo 1, versículo 67. Eu queria que vocês mantivessem a Bíblia aberta, porque eu vou ler com vocês alguns textos. Eu talvez vou mudar um pouquinho hoje o ritmo, porque o Espírito Santo está me incomodando para fazer dessa forma, tá? Nós estamos precisando muito do contato com a palavra, nós estamos precisando muito voltar para a palavra, sabe? Tem muita coisa aí voltado muito para a mente, e a palavra ela vai no nosso espírito, tá? O espírito é a faculdade humana que tem contato com Deus. É onde Deus atua, é onde o espírito atua, é onde o espírito fala. Claro que na mente também, mas o espírito é a parte mais profunda do homem. E quando você tem contato com a palavra, quando você se volta para a palavra, o teu espírito é tocado por Deus, tá? Então, vou ler com vocês alguns textos. Vamos ler. Versículo 67 de Lucas 1. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou a profecia dele. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança. O juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. É um cântico que quase que sem ponto, né? Que Zacarias, aqui na verdade, ele começa a agradecer pelo nascimento de João Batista, seu filho, né? E esse nascimento de João Batista, ele foi cercado de muitos milagres, muitos. A começar pelo anúncio, né? O anjo Gabriel, que é quem assiste diante de Deus, veio anunciar para Zacarias o nascimento do seu filho João Batista. Os dois já eram bem avançados em idade, já eram bem velhos, né? E aconteceu que Zacarias estava adorando a Deus no turno que ele tinha que oficiar ali o sacrifício no templo, e foi quando o anjo veio falar com ele. E ele ficou ele orava sobre isso. Se você ler um pouquinho os versículos antes, você vai ver que ele orava sobre isso. Mas quando o anjo anunciou para ele que ele teria um filho, ele não acreditou. E assim, engraçado isso, né? Isso já aconteceu com você? Comigo nunca aconteceu, não. Assim, tinha coisa que eu pedia e achava que não ia ter resposta. Mas Deus nunca falou assim comigo, sabe? Que eu não teria. Então, eu continuei orando, é diferente. Ele não. Ele veio, o anjo veio, e o anjo Gabriel, se você ler, você vai ver que ele diz assim, eu assisto diante de Deus. É um anjo que está ali na presença do Senhor. E você vai ter um filho. E ele não acreditou. E ele disse, como você duvidou, então você vai ficar mudo. Imagina que angústia ver a mulher grávida, querer conversar, não sei se naquela época, não sei se o judeu fazia. Hoje, né, a ciência mostra para nós que é interessante o pai conversar com a criança quando está grávida, tudo isso, né? Mas ele não podia falar, não podia. Tanto é que para escrever o nome, ele escreveu numa tabuinha, né? E falou que o nome era João, seria João. Então, João é o precursor do Messias. Ele veio, e aí no versículo, olha, no versículo 65, um pouquinho antes, todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam, o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Então, o nascimento de João Batista foi uma coisa maravilhosa. Ele foi cheio do Espírito Santo no ventre.
Olha que coisa preciosa. A unção que João Batista teria para anunciar o caminho do Messias, que foi profetizada milhares de anos por Isaías lá atrás, essa unção veio quando a mãe estava grávida dele. Então ali, né, e a mãe de Isabel, mãe de João Batista, ficou grávida e logo após Maria engravidou de Jesus, né? Então as duas tiveram essa questão aí juntos, né? A gravidez junto. Então, o filho da velhice, ele foi pedido por Deus, né? Então, esse cântico foi um cântico lindo depois de 9 meses de mudez. Zacarias estava mudo, né? Porque ele desacreditou do que o anjo... Você imagina, minha irmã, meu irmão, um anjo que assiste diante de Deus, descer do céu e falar com você literalmente, né? Os anjos do Senhor sempre nos guardam, mas a gente não tem visão aberta, a gente não vê eles perto da gente. Mas naquele dia não, o anjo falou com Zacarias, assim como ele falou com Abraão, falou com Moisés, né? Ele falou com Zacarias. Você imagina o que é isso? Recebeu ali as instruções de Deus e o milagre de Deus que viria para a vida dele, e já disse como seria a vida de João Batista, que ele seria cheio do Espírito Santo para anunciar, né? E Isaías profetizando, né? Ele fala que os outeiros seriam aplanados, os caminhos tortuosos seriam endireitados. E quem fez isso foi João, mostrando que o Messias viria. E ele fez isso e ele chamou muita gente boa e muita gente importante de raça de víboras. Arrependei-vos. Essa era a pregação de João Batista, né? Essa é uma pregação que o Espírito Santo tem me incomodado para fazer. Sabe por quê? Nós só nos encontraremos com Deus, nós só nos aproximaremos de Deus se houver em nosso coração arrependimento. Essa foi a tônica da mensagem de João Batista. E eu digo para você, você que é cristão, que já está há muitos anos servindo a Deus, volta e meia o Espírito Santo vai te confrontar para você se arrepender de alguma coisa. Por quê? Porque enquanto estivermos aqui, nós seremos pecadores. Então, João Batista foi cheio do Espírito Santo. Mas o interessante é que o cântico do pai dele não se referia a ele. O cântico do pai dele se referia a quem ele seria o precursor. Se referia a Jesus, o sol nascente. Tem algumas traduções que fala a estrela da manhã, tem outras traduções que diz do Oriente, né? Mas Jesus, ele foi classificado aqui, pelo menos na minha versão, como sol nascente, né? Então, esse cântico é maravilhoso. E ele começa dizendo assim: graças à profunda misericórdia do nosso Deus, no versículo 78. Né? Misericórdia significa bondade, benignidade, compaixão. Saiba que todo dia de manhã você tem sobre a sua vida uma porção de bondade, de compaixão e de benignidade de Deus. A sua misericórdia. A Bíblia diz que ela se renova sobre nós todas as manhãs. E porque ela se renova todas as manhãs, esta é a causa de nós não sermos consumidos. Porque Deus é santo, o que faz com que Ele tenha paciência conosco. E eu digo sempre para vocês e volto a dizer, existe um limite da misericórdia de Deus para algumas pessoas. Você que está buscando, você que, mesmo não sendo cristão, mas você tem temor. Você conhece cristão que não tem temor a Deus? Eu conheço. Pessoas que têm respeito, né? Pessoas que não levam o nome de Deus em vão, mesmo não sendo cristão. Saiba que tem muita porção de misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Agora, para algumas pessoas, chega um momento em que a porta da misericórdia fecha, tá? Que isso, pastora? Como é que pode isso? Sim, porque Deus sabe. Fechou para Sodoma e Gomorra, fechou para alguns, para o povo dele, para o povo judeu. Fechou, porque Deus fez tudo por aquele povo. E eles viraram as costas. Deus disse, olha, vocês se prostituíram nos montes de Jerusalém. Prostituição espiritual. Ao invés de adorar o único Deus que fez vocês passar de uma forma milagrosa, vocês agora se prostram diante de Moloque, diante de Baal, diante de Mamon. Então a misericórdia de Deus foi até um limite também para o povo judeu. Ela continua para o remanescente, continua para aqueles que ainda estão aceitando hoje, tá? Então, Zacarias, ele começa falando que esse sol nascente que viria, né?
ele traria sobre suas asas a misericórdia. Na misericórdia, você tem que confiar, mas não abusar. Não abuse da misericórdia de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para quem já conhece Jesus, para quem lê a Bíblia. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sabe que Ele é santo. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sabe que você é pecador e que você precisa se santificar. Essa é uma visão clara. Quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, uma das coisas que o batismo com o Espírito Santo faz em nós é nos dar a visão clara de quando a gente erra e de quando a gente peca. Do temor a Deus. Do temor ao Senhor. Deus é santo. Deus, Ele está pronto para te perdoar. Mas tem que haver reconhecimento. Tem que entender isso. Tem que buscar. Buscar, se aproximar de Deus é uma busca de todo dia. Eu não posso cruzar os braços. Estou servindo a Deus 50 e tantos anos, né? Essa semana eu falei para minha filha que eu ia fazer 60. Ela falou, mãe, você não tem isso tudo. Eu falei, tenho, minha filha, porque você não contou. Mas vou fazer 59, né? Não é porque eu estou há 59 anos servindo a Deus que eu não tenho que me santificar todos os dias. É a misericórdia, a bondade, é a graça dele que me faz caminhar desta forma. Então entenda isso. É bom demais receber todos os dias e todas as manhãs eu saber que a misericórdia de Deus está em meu favor. Mas eu não posso, como cristão, abusar dessa misericórdia. Muitas vezes vai ter coisa que você poderia ter segurado. Vai ter coisa que você poderia não ter feito. O Espírito Santo falou, você sentiu no coração, Deus avisou alguém, mas você foi lá e fez. Então, preste atenção, tá? Deus recebe todo o coração que vem a Ele contrito. Todo arrependimento, toda vez que nós pecarmos e que viermos ao Senhor com o coração arrependido, Ele vai nos perdoar. Ele vai nos perdoar, tá? Mas tem coisa que já não é mais para você estar praticando, não. Já era para você estar lá na frente, ó. Já era para você ter passado nesse testezinho aí. E você ainda está arranhando ainda em algumas coisas. Em nome de Jesus, esse poder, essa graça, essa luz que veio através de Jesus, é para iluminar as trevas da nossa alma. Tudo aquilo que não serve, né? Davi disse assim, olha, Salmo 52, 8. Quanto a mim, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Oliveira verde é aquela que dá fruta, é aquela que tem essência, é aquela que está produzindo. Eu confio na misericórdia de Deus todo dia e para sempre. Sabe quando Davi falou isso aqui? O coração de Davi era incrível, né? Ele falou isso aqui quando ele estava escondido de Saul, lá com o rei Aimeleque, e um tal de Doeg foi lá contar para o rei que Davi estava escondido lá. Pensa, Davi já havia fugido tanto do Saul para não ser morto. E ele escreve esse salmo exatamente quando ele soube que houve um traíra lá que contou para o rei que ele estava escondido lá. Entende? Por que isso? Porque Davi sabia que ele só iria morrer se Deus deixasse ele morrer. Isso é confiar na misericórdia de Deus. Isso é confiar na graça de Deus. E nesse tempo, meu irmão, minha irmã, você precisa desenvolver essa confiança. Não é tempo de confiar em homens. Não é tempo de confiar em instituições. Seria bom demais se nós vivêssemos com instituições sérias, com um país, um e outro Deus vai usar, um e outro vai ser sério, um e outro vai ser bom, mas não confie nisso. O salmista já diz o que fazer quando as estruturas abalam. Continue confiando em Deus, porque no reino dele não vai abalar estrutura nenhuma. No reino de Deus não tem estrutura que se abala. O reino de Deus permanece para sempre. Está escrito na palavra. E você que faz parte dele, que é súdito desse reino, enquanto você estiver aqui, há uma porção de graça e de misericórdia para você vencer. Venha o que vier na tua frente. Eu creio nisso que estou te falando. Eu estou orando por isso. Eu estou orando pela igreja. Deus vai sacudir a igreja. Igreja agora vai ser sacudida por Deus. É tempo de sacudir a igreja. Por que Deus vai fazer isso? Tem que balançar figo podre. Tem que balançar. Ou tem que ficar bom, porque Deus faz. Se está podre, Ele faz ficar bom. Porque a estrutura do reino de Deus é uma estrutura inabalável.
E Jesus nos dá na sua palavra, Jesus nos dá na comunhão. O Espírito Santo está conosco, nos dá a capacidade de nós agradarmos a Deus. E por que é que nós não estamos agradando a Deus? Pastora, como é que você está falando isso? Você não me conhece. Não, querida, eu estou falando porque eu estou há 50 anos vendo, ouvindo coisa, e nesse último tempo nós temos uma igreja fraca. Nós temos uma igreja que não paga preço. Nós temos uma igreja que esqueceu o que é oração. Nós temos uma igreja que não sabe mais ter comunhão com Deus. Tem muito entretenimento, tem muita coisa que tira você do foco. Tenta orar 40 minutos para ver se você consegue. Poucos conseguem. E por que nós temos um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão precioso, que um flashzinho da presença dele na nossa vida nos deixa por dias assim extasiado? Por que é que a gente não busca? Porque tem outras prioridades na nossa vida. Mas Deus vai te despertar nesse tempo. O sol nascente, o sol da justiça virá sobre sua vida. E você não vai querer sair da presença dele. Você vai querer estar nos pés dele. Você vai ser mais sério com ele. Precisa buscar. Essa é outra coisa que eu não entendia no Evangelho. Se Deus é tão sábio, se Deus é tão poderoso, se toda misericórdia está ao meu favor, por que é que eu tenho que buscar a Deus? É por causa de você mesmo. Deus não tem necessidade da sua presença com Ele. Deus não sente, Deus não tem baixa estima. Deus não tem solidão. Deus não tem sentimento de rejeição. Não, se você não busca Ele, Ele não tem nada disso. Mas quando Ele diz, buscai-me e vivei, é porque a única maneira de você ter uma vida plena é buscando a Deus. É voltando-se para Ele. É entregando a sua vida. Entregue seu coração. Eu entrego todo dia meu coração para Deus. Pastora, mas isso não é Senhor, tem alguma área, tem alguma coisa que eu preciso melhorar? Me ajuda, Senhor. Me mostra. A luz, Jesus, o sol nascente, quando ele vem na vida do homem, é para tirar tudo que é treva, tudo que é desconhecido, tudo que é enganoso, tudo que não traz clareza para o seu caminhar com Deus. Jesus faz isso na nossa vida. Tem alguma coisa que você está em dúvida? Tem alguma coisa que você não está sabendo? Peça a Deus. Deus tem maior prazer em esclarecer você, em trazer para a sua mente, para o seu coração. É isso aqui, filho. É isso aqui, filha. Mas muitas vezes nós não buscamos. Nós temos dificuldade, né? Por essa misericórdia nos visitará o sol nascente das alturas. O cântico de Zacarias. Pense comigo, o que o sol faz? O sol mesmo, né? Quando ele chega, ele traz vida, ele traz esperança, ele traz um novo dia, ele faz a semente germinar, ele traz, até para os seus ossos o sol é importante, ele fixa a vitamina D, né? O sol é tudo, é tudo. É tão interessante, lá em Goiás tem uma plantação de girassol, e o girassol, ele segue o curso do sol no céu. É impressionante. De manhã, quando você passa, os girassóis estão todos lá para o lado do sol nascente. Quando é à tarde, ele fez isso. Ó. Ele virou para o lado do sol que está encobrindo, que está entrando. Sabe o que é isso? Isso mostra para nós, Jesus disse assim, ó, quando eu for levantado da terra, com o poder da ressurreição, todos eu atrairei a mim. O sol tem esse poder. Se eu colocar uma planta ali na porta e ela tiver com sombra do lado de cá, com certeza ela vai pender para o lado do sol, porque ela faz fotossíntese. O sol faz isso, ele faz tudo germinar. Você sabe que o sol, na Finlândia, eles têm, acho que 6 meses sem sol, né? Por aí, mais ou menos. Você imagina o que é nós cariocas brasileiros, 6 meses sem ver a luz do sol. Então, o índice de depressão na Finlândia é altíssimo, altíssimo, depressão e suicídio. Porque nós estamos acostumados, né? Hoje de manhã, quando eu acordei, falei, nossa, que dia lindo, o sol está lindo, né? Nós gostamos mais dos dias ensolarados, porque o sol tem esse poder de alegrar, o sol tem esse poder de fazer a semente germinar, né? O sol, ele marca um novo dia, e isso para sempre, né? Vai dia, vem dia, todo dia de manhã o sol nasce no mesmo horário, no mesmo local, todo dia ele se põe no mesmo horário. Então o sol, quando Jesus fala que ele é o sol da justiça, né, ele está falando disso, desse poder que ele tem de atrair o homem a si e de mostrar também para o homem que sem esse sol
nós temos a tendência de definharmos. O homem sem Deus. Não adianta, eu já falei isso aqui e vou continuar falando. Você pode ser rico, você pode ser bonito, você pode ser inteligente, você pode ter o que você tiver. Mas se você não tiver Deus na vida, você vai perder o sentido de viver. É isso que está acontecendo com muita gente hoje. Tem capacidade, intelectualidade, tem relacionamento, tem tudo, faz os cursos os melhores, mora no melhor lugar, mas tem um vazio, porque Deus criou você para se relacionar com Ele. Então você precisa entender que não pode ficar longe do seu Deus, não pode se distanciar dele, não. E ele, infelizmente, não sei, ele deixa. Quando o homem quer se distanciar, ele deixa. Deus tem suas formas de falar, Deus tem suas formas de buscar, Deus tem suas formas de atrair. Mas tem homem que resiste, ele não quer, né? Quando o sol nascente se manifesta, agora eu quero que você abra aí Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito fica lá próximo, depois de Hebreus, perto de Apocalipse, né? Aliás, antes de Hebreus. Tito, Filemão, Hebreus. Hebreus fica antes de Pedro. Não sei se ajudou. Tito, capítulo 3, versículo 3 a 6. Quando o sol nascente se manifesta, olha o que ele faz na vida do homem. Tito 3, 3. Porquanto houve um tempo em que também nós, está falando de nós, igreja, éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Gente, que coisa profunda esse texto, né? Daria para a gente falar horas aqui nele, mas olha o que ele está dizendo. O homem sem Deus, ele é iludido, sabe? E o homem sem Deus, quando ele busca prazer para preencher aquilo que não se preenche com prazer, ele vai fazendo isso, passando de um para o outro. O doutor Augusto Cury fala que as pessoas hoje precisam de um monte de coisa, de estímulo para ter, muitas coisas para ter minutos de prazer. Você vai ver isso até com as suas crianças, que às vezes a gente estraga. Você dá um brinquedo, daqui a pouco aquele brinquedo já não dá mais para ele, ele já largou aquele brinquedo. E os pais que podem comprar vão dando outros. E a criança se sente e cresce insatisfeita, porque não é aquilo que vai preencher. Não é aquilo que vai preencher. Então nós éramos iludidos por todo tipo de prazer e paixões, né? Mas aí quando manifestou essa misericórdia, esse amor, né? Nos lavou pelo poder do Espírito Santo, há uma regeneração. Quando a gente aceita Jesus de coração, sabe o que Deus faz em você? Isso não é possível ninguém fazer. Não tem curso que faz isso, não tem faculdade que faz isso. Só Deus, pelo Espírito Santo, faz. Mas isso você tem que querer, tem que deixar Ele fazer isso com você. É como se Ele pegasse a nossa vida velha e nos desse, nos gerasse de novo. Novo nascimento, nascer para Deus significa, eu nasci de novo. Eu vou ser diferente no modo de falar, eu vou ser diferente no modo de me comportar, eu vou ser diferente no modo de me relacionar, eu vou ser diferente no modo de pensar, eu vou ser diferente na minha visão de mundo, eu vou ser diferente na minha visão de eu mesma. Por exemplo, o que hoje ensina tanto desenvolvimento pessoal? Você tem que ser o melhor, o maior, o melhor, você é tudo, você é isso. A Bíblia vai me dizer o contrário disso. Massacre, mortifique os seus membros que estão sobre você. Ninguém considere os outros superiores a si mesmo. Sejam humildes, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, porque Deus sabe o que você precisa. Isso é tudo antagônico ao que está aí fora. Pastora, como é que você vai falar isso domingo?
Você precisa saber disso, eu preciso rememorar, trazer a sua memória. Agora, quando eu mortifico, quando eu entrego a minha vida e deixo o Espírito Santo trabalhar em mim esse poder regenerador, aí o meu Deus vai sabendo aonde eu estou, a capacidade que eu tenho, e aí Ele começa a liberar sobre mim as bênçãos que Ele tem. E a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. Aí Ele vai me dar, se eu já matei mesmo a minha carne, se eu acho que uma posição, um cargo, uma faculdade não vai me deixar com o nariz em pé e eu vou continuar sendo bênção no reino de Deus, aí sim, você vai galgar lugares altos, porque Deus vai te levar. Porque você entendeu. Ontem eu estava vendo uma pastora falando e ela disse assim que nós temos que entender que nós precisamos virar pó. Você já leu o texto de Isaías que fala que estava fazendo um vaso e o vaso quebrou e Deus pegou o barro. Deus não pega caco, tá? Deus não pega caco. Deus pega o barro. A nossa constituição é barro. E a ciência mostra isso, né? Construção do corpo. Mas Deus está falando do espírito. Deus nos pega na mão dele e nos molda conforme Ele quer. Mas entenda, e isso é uma coisa preciosa no Evangelho. É difícil ser moldado e quebrado por Deus. Mas Deus só faz isso quando você permite que Ele faça. Quando você diz, Senhor, trabalhe aqui, nessa área. Senhor, eu tenho aqui dentro do meu coração essa coisa feia. Senhor, eu tenho aqui uma forma horrível de pensar. Senhor, eu tenho dentro de mim um lugar de sensualidade que não me deixa ser fiel à minha esposa ou ao meu esposo. Isso é o trabalhar de Deus. Isso Deus faz quando você permite. Quando você diz, Espírito Santo, vem aqui e trabalhe aqui nesse lugar. E Deus quer fazer isso. A proposta do sol da justiça é exatamente essa. Ele brilha nos lugares escuros da nossa alma. Então, esse texto de Tito é precioso. Não dá para falar muito, mas é maravilhoso. Quando o sol da justiça nasce, temos um novo dia. Conte o dia de amanhã com alegria. Quando o sol da justiça nasce, nós temos novas oportunidades. Trabalhe com confiança, porque Ele pode abrir portas para você. Um novo dia, quando o sol da justiça nasce, Ele refaz a esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz a palavra do Senhor. Você conhece isso? Quando o sol da justiça nasce, a vida muda o seu curso, pois Deus quer ser Senhor da sua história. Eu sou uma pessoa de história mudada. E olha que Deus mudou a minha história. Não tem muito tempo não, sabe? Porque eu fui nascida praticamente na igreja. Meu pai aceitou Jesus, eu tinha 4 anos. Meu pai era um alcoólatra, inveterado, endemoniado, meu pai. Terrível. E Deus salvou ele. Meu pai nunca mais bebeu uma gota de cerveja. Ele só bebe Coca-Cola. E algum tempo atrás ele estava meio viciado em Coca-Cola. Eu falei assim, ó, está demais, hein? Aí ele fez um jejum de 1 ano sem Coca-Cola, para não ficar viciado em nada. Porque Deus, quando liberta, liberta mesmo. Nada pode te dominar. Quem é livre não se deixa dominar por nada. Você é livre em Cristo. Jesus veio para te dar esse poder. Que coisa é essa de que você não tem domínio sobre a mente? Você não tem domínio sobre os seus olhos? Jó disse assim, ó, fiz um concerto com os meus olhos, não vou colocá-lo sobre uma virgem. Jó está falando de alguém que não era dele, tá? E a nossa alma vai enchendo de coisa, e o poeta já disse que os olhos são a janela da alma. Então, às vezes a alma está cheia de coisa porque entrou por aqui. Nós vivemos na época do audiovisual, nós vivemos na época dos nudes nos celulares. Nós vivemos na época dos grupos de porcaria que mandam para você mesmo que você não queira. E quem é que vai bloquear isso? Você, com o poder do Espírito Santo. Quando eu tenho amor à palavra, quando eu me deleito com a palavra, essas porcarias não têm lugar na minha vida? Não tem de jeito nenhum. Então, queridos, é esse sol nascente que faz isso tudo. Não é porque você é boazinha que eu sou boazinha, não. Mas eu tenho uma aliança com meu Deus. E Deus quer que você também comece a fazer alianças com Ele. De coisas que você precisa deixar. Porque Jesus está voltando. E Ele vai buscar uma igreja santa.
pensa aquilo que é impossível para você. Se você abrir o coração e dizer, Senhor, eu quero te agradar a esse ponto, Deus vai te ajudar. É Ele que vai enviar recurso, é Ele que vai enviar o Espírito Santo, é Ele que vai te dar força, é Ele que vai te acordar de madrugada. Essa semana eu estava lá em Goiás e eu falei assim, Senhor, quero acordar umas 3 horas da manhã, porque eu estou cansada, não vou orar agora não. Aí eu estava lá na cama enrolando, quando eu olhei, aí eu acordei, mas não olhei a hora não. Aí eu estava enrolando, quando eu orei, 3 e pouco. O que é isso? Foi Deus que me acordou. Eu não tinha pedido a Ele para me acordar 3h40? Não botei relógio para despertar, não gosto de celular, vou acordar o pastor Edson? Não, pedi a Deus. Então, o que você acha que Deus não pode fazer por você quando você quer se aproximar dEle? Mas é porque muitas vezes os nossos pedidos são muito egoístas. Nós vemos primeiro a nossa necessidade. Nós vemos primeiro nossos apertos. Eu sei disso, irmãos. Estamos num declínio no nosso país. Eu sei disso. Nós vamos passar muito aperto. Mas deixa eu dizer para você, você precisa, para passar qualquer aperto, a comunhão com teu Pai. O amor do teu Pai. Porque Ele vai sussurrar no teu ouvido, vá por aqui. Nesse tempo de escassez, aqueles que são servos de Deus, Deus vai dar estratégias novas para vocês. Eu tenho certeza disso que eu estou te falando. Porque eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar pão. Promessa de Deus é uma delas, Daniel. Não vai deixar, não vai. Não fique preocupado, não. Eu postei essa semana no Instagram. O maior dos reis, os mais poderosos, é simplesmente um brinquedo na mão do Senhor. Porque Deus remove reis e estabelece reis de acordo com a sua vontade, o seu querer. E você faz parte desse reino. Eu quero que você saia daqui hoje confiando nisto, nesta palavra. O sol da justiça, o sol nascente, ele veio. Ele está aí. Enquanto ridicularizam, enquanto escarnecem dele, eu e você sabemos como a sua misericórdia, a sua graça nos transformou, não é verdade, pastor? Como seus raios de amor invadiu aquele lugar escuro na tua alma. Aquela coisa feia que ninguém conseguia tirar de você, mas Ele tirou pelo poder regenerador do sangue de Jesus. Ele purificou a sua alma. E não tem nada mais gratificante do que uma alma limpa pelo Senhor. É maravilhoso. Como nossa mente foi transformada e nosso coração teve paz. Enquanto estão ridicularizando o nosso mestre, nós sabemos o que ele fez por nós. Então você tem que exaltá-lo, você tem que honrá-lo. Leia aí, João 3,19. João 3,19. Jesus vem falando do julgamento do mundo. E aí ele fala assim: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo, ele era a luz, luz dos homens. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem gosta de luz tem um coração bom. Quem gosta de luz é uma pessoa bondosa. Quem tem luz na sua vida ajuda os outros. Quem gosta da luz tem uma boca limpa. Mas aqui está dizendo, ó, eles aborreceram a luz porque as suas obras eram más. Quem faz mais obras precisa ficar no escuro, precisa de trevas, precisa se esconder, precisa estar na surdina, precisa ter subterfúgio. Mas você que recebeu a luz, a tua vida é clara, a tua vida é transparente, você não precisa de esconder de ninguém, porque Deus te vê, antes de qualquer um te ver, Deus está te vendo. Ah, que coisa linda! Eles amaram mais as trevas. Como nós estamos vendo isso nos nossos dias? Pessoas que fazem tudo ao contrário. Tudo errado. Há um espírito de mentira. Há um espírito do erro. Há um espírito do engano. E dizendo que estão fazendo a coisa certa. Eles amaram mais as trevas. Mas nós amamos a luz. Ela brilhou na nossa vida. Ela vai te conduzir até o último dia. Ela vai iluminar os seus passos por onde você vai andar.
Você vai ter dificuldade, mas o Senhor vai dizer: eu estou contigo no vale da sombra da morte. Não temas, não temerei mal algum. O Senhor está com você. Não tenha medo. Eu não quero que você tenha medo nesse tempo. Você precisa se santificar, mas ficar com medo não. Quanto mais você estiver perto do Senhor, menos medo você tem, mais santificação vai acontecer na sua vida. É isso que o sol da justiça, o sol nascente faz conosco. É esse cântico que Zacarias exaltou tanto o nosso mestre. Muitos estão nessa multidão aí, ó, mas serão atraídos por ele. Chegou a hora, João 12 ainda, 31 e 32. Chegou a hora de este mundo ser julgado. Isso Jesus falou antes dele morrer. E agora, o príncipe deste mundo será expulso. João 12, 31 e 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas a mim. Ele estava falando da sua ressurreição. Deixa eu dizer para você, o príncipe do mundo, Satanás, ele foi julgado quando Jesus morreu, tá? Ele achou que ali seria a derrota, a vitória dele, mas foi a maior derrota do inferno quando Jesus morre. Porque Jesus não fica morto, ele morre e ressuscita. E enquanto o seu corpo estava na terra, a Bíblia diz que ele foi no inferno e tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Então, querido, a sentença dele já está determinada. O que é que você está temendo? Você só precisa estar em obediência ao Senhor. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. A sentença dele é definitiva. Não tem outra. E você será um filho guardado pelo Senhor, guardado por Deus enquanto você estiver aqui na terra. O triunfo de Jesus sobre o diabo com a sua morte e ressurreição é a certeza do nosso triunfo na consumação agora, que é o que nós estamos buscando, que é o que nós estamos esperando, a volta de Jesus. Quem vai dar força para a gente, se for necessário, passar por perseguição? Jesus, o Espírito, a palavra. Quem vai nos guardar se nós precisarmos fechar a igreja? Já estão fazendo um monte de leis aí para cercear cada vez mais a nossa liberdade. Nós continuaremos sendo crente. O evangelho não se prende em cadeias. Paulo, quando ia para a prisão, era mais uma oportunidade dele falar de Jesus para alguém e alguém se converter. E Deus operar milagres. E deixa eu dizer para você, o grande avivamento que vai chegar na igreja, por esses tempos, vai trazer muitos milagres. E ninguém vai deter a igreja do Senhor, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Igreja que fecha é por causa de homem que erra. Mas igreja onde tem o Cristo verdadeiro, o sol da justiça no centro, ela só cresce. E não precisa ser em tempo de prosperidade, não. Deus garante o seu povo. Deus garante as portas abertas, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E tem mais vidas que precisam ser salvas. Nós não queremos igreja para encher, nós queremos vidas transformadas pelo poder de Deus. Vai encher, queremos que encha, mas queremos transformação pelo poder de Deus. É isso. Então, por isso que a base, às vezes, é muito mais difícil, tá? Não adianta trabalhar no emocional. Não adianta. Não adianta. As pessoas hoje estão, sabe, se prendendo a um pequeno pedaço de emoção, tomando decisão num lapso de emoção ruim e depois se arrependem. Nós precisamos de estrutura, nós precisamos de equilíbrio. E quem nos equilibra é a palavra do Senhor. Quem nos equilibra é o Espírito Santo. Quem nos equilibra é Deus. É Ele que nos dá esse equilíbrio. E o Espírito Santo está querendo falar com você. Eu peço você que nesse tempo você não tome mais nenhuma decisão sem dizer: Espírito Santo, fala comigo. Você não vai ouvir um clarão. Você não vai ver Gabriel descer do céu. Talvez até veja, tá? se ele vier falar com você, depois você me conte. Mas você vai sentir. O cristão que está atento, ele tem como que uma voz interna. Algo que fala lá dentro. Ou então não dá certo algo que você está fazendo. Aí você continua orando. Aí você vai vendo Deus te dando outro caminho, te dirigindo para outro lugar. É assim que o Espírito Santo fala conosco. Mas nós precisamos colocar na presença dEle. Senhor, como eu faço? Me orienta. De repente Deus usa alguém para falar com você. Às vezes você ouve uma mensagem, até mesmo pela internet. E assim Deus vai falando, porque Ele conhece você. E Ele é Pai. Deus é Pai. Deus sabe a sua necessidade, querido. Então coloque essa certeza no seu coração.
Muitos serão atraídos por ele nesse momento, né? Apocalipse 20, a sentença de Satanás, olha. Para agora, para depois da volta de Jesus. O diabo que as enganava as nações, foi lançado no lago de fogo, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então a sentença de Satanás já está garantida. É Deus que disse para ele o que aconteceria com ele, tá? E você é um servo de Deus, você é filho. Você não tem que ter medo do diabo. Você não pode subestimar o poder de Satanás. Satanás tem poder, tá? Mas você tem que estar sujeito a um Deus que tem todo o poder. A ele foi dado todo o poder no céu e na terra, tá? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não tente resistir o diabo sem sujeição e obediência à palavra. Você poderá ser envergonhado. Não adianta ter o nome de Jesus nos lábios se o comportamento não condiz com o que a palavra de Deus pede de nós. Isso tem acontecido muito. Por isso que eu disse para vocês que a palavra hoje seria um pouquinho diferente. Ele veio para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Eu quero que você abra aí Jó, capítulo 24, versículo 11. Olha o que Jó fala. Jó 24, 11. Aos que se revoltam contra a luz, de manhã o assassino mata o pobre e à noite age como ladrão. No escuro invadem casas, mas de dia se enclausuram, não querem saber da luz. Para eles, amanhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos pavores das trevas. Você já tinha prestado atenção nesse versículo? Gente, eu achei incrível esse versículo. Olha o que Jó está falando. Aí você vai dizer assim, tá, tudo bem, pastora, mas aí ele está falando de ladrão e de assassino. Mas deixa eu dizer para você, as trevas espirituais são o pior tipo de trevas. E aqui ele está falando, ó, que eles odeiam a luz, a pessoa que faz isso. Aí tudo bem, né? Você vai dizer assim, pastora, você está falando de ladrão e assassino. Ok, então eles estão em trevas mesmo. Mas e o que dizer daquelas pessoas que quando o dia nascem, é pavoroso para ele? Porque aquele mais um dia não tem sentido. Quantas pessoas que você aí, cada um de nós aqui conhecemos, pessoas que têm tudo, mas que quando o dia amanhece, a pessoa tem pavor, porque ela não queria amanhecer. Você já ouviu isso? Todos nós já ouvimos, várias vezes, de várias pessoas. Sabe por quê? Trevas espirituais, na alma, na mente, no coração, no espírito. E o pior tipo de escuridão, o pior tipo de treva é a treva espiritual. A escuridão quando a luz acaba, quando a gente improvisa, essa é fácil. Mas a escuridão da alma é a pior tipo de escuridão. Quando a pessoa perde o sentido da vida, quando a pessoa não sabe para onde vai, quando a pessoa não sabe o que fazer, quando a pessoa não sabe como ela mesma se sustentar, né? E Deus está aí esperando que a gente leve. Eu e você, nós somos luz para encaminhar essas pessoas para a luz. Elas precisam muito. Jó está falando que o ladrão, o assassino, ele odeia a luz, porque ele precisa de tramar as coisas no escuro, né? Mas não é só ladrão e assassino que vive sobre trevas espirituais. Tem muita gente boa, tem muita gente grande tomada por trevas espirituais. E eu e você precisamos ser luz para essas pessoas, tá? E se há uma coisa que a Bíblia vai falar, Jesus fala muito no livro de João sobre o antagonismo entre trevas e luz e trevas. Se há uma coisa que quando a luz chega, ela tem que ir embora, é as trevas. Ela não permanece. Você já prestou atenção como que é poderosa a luz? Os ar-condicionados novos agora, eles têm uma luzinha de LED, né? Se eu não apagar aquele troço, eu não consigo dormir. Porque é muito forte, um trequinho desse tamanho, mas ela é azul e ela dá um clarão no quarto, porque a luz, ela tem um poder sobre as trevas. Basta uma fresta, basta o sol, você pode ter blackout na sua janela. Quando o sol nasce, seu cérebro sabe que ele nasceu e ele tem um despertar já mais ou menos, tirando os dorminhocos, aqueles que dormem até 9, 10, né? Não é o meu caso, eu acordo 5h30. Quando eu estou acordando 4h40, porque o sol está nascendo 4h40. 5 horas, o meu cérebro desperta, porque eu sou da roça, eu fui criada em fazenda. A gente acordava muito cedo, desde pequenininha. Então, meu relógio biológico é assim.
Entendeu? Porque o poder da luz, a luz tem esse poder. A luz dissipa toda a treva. E você é luz do Senhor. A Bíblia diz, vós sois o sal da terra, vocês são a luz. E a luz de Jesus, ela não pode ficar escondida debaixo do alqueire, não. Ela tem que ficar num velador, no lugar que ela aparece. A luz de Jesus na sua vida, ela não fica escondida. Você pode ficar com a boca fechadinha. Se você começa a trabalhar ou ficar no meio de gente que está em treva, as pessoas vão notar que tem algo diferente em você. O que é isso? A luz, o comportamento. A presença do Espírito Santo, ele habita em você, ele está aí, seu corpo é o templo dele. Então as pessoas não passam sem perceber que você é luz, que a luz de Jesus está em você. Então, queridos, vamos pedir ao Senhor que nos ajude com a luz que nós temos, para nós sermos nesse tempo, para essas pessoas que estão em trevas espirituais, você dar a mão. Essa semana eu ouvi de uma pessoa que eu já tinha conversado com ela uns 3 anos atrás e por acaso encontrei ela e ela disse assim, pastora, aquela conversa que você teve comigo de meia hora, 40 minutos, me libertou de algo que eu tinha no meu coração a vida inteira. Você imagina o que é isso, gente? Uma senhora de quase 40 anos, carregava um espírito de rejeição com ela, terrível na vida dela inteira. E eu conversei com ela e falei assim, olha, você vai, em nome de Jesus, perdoar essa pessoa. Você vai dizer o nome dessa pessoa, você vai liberar essa pessoa. Porque a partir da sua liberação, você vai ser curada na sua alma. E ela foi embora de lá, saiu, depois eu encontrei agora, por acaso. E ela falou, sabe que eu nunca mais senti aquela coisa ruim que ficava dentro. Ela não sabe nem explicar. Aquela coisa ruim que ficava dentro do meu peito. Eu falei, sei. O Espírito Santo tirou a coisa ruim, através da confissão, através da luz da palavra. O Espírito Santo tira a coisa ruim que está dentro da gente. O diabo tem botado muita coisa ruim nos corações e nas mentes, mas quem tem a luz de Jesus vai ter coisa boa, vai ter uma fonte que jorra. Você vai ser aquela pessoa que tem palavra de bênção, tem palavra para abençoar, tem palavra para curar. É isso que Deus vai te usar nesse tempo. Não fique achando que quem vai ser usado é pastor que está aqui em cima pregando, não. Não, todos vocês serão usados por Deus nesse tempo, todos. Basta uma palavra simples, uma oração com fé, uma confissão que Jesus vai transformar as vidas. Então entenda isso, meu irmão, você é muito importante nesse tempo. Deus quer te usar nesse tempo, no seu trabalho. Não precisa de alarde, não precisa de muita coisa. Mantenha o seu comportamento em Deus, mantenha o espírito de oração. Vai ter lugar que você nem vai poder abrir a boca para orar, mas você está ali ligado com Deus. E Deus vai te usar nesse tempo para libertar vidas que estão em trevas. Trevas difíceis, trevas espirituais, amarras. Tem pessoa que olha para a sua família, olha para o jeito que você é pai, ou para o jeito que você é mãe, e diz assim, eu queria tanto ser um pai assim, eu queria tanto ser uma mãe assim, mas eu não consigo, né? Eu tenho que trair minha esposa, eu tenho que fazer baderna, eu tenho que ir com a Maria, vai com as outras, né? Está todo mundo assim. Mas eu e você fomos chamados para fazer a diferença nesse tempo. Você não é Maria, vai com as outras. Você é Maria que vai com Jesus. Você está debaixo do sol da justiça. Ele tem uma forma única para você. Deus te conhece até o teu DNA. Deus conhece a tua personalidade. Deus conhece teu temperamento. Então não desperdice a oportunidade de se aproximar desse Deus. Tem coisa na sua alma que Deus quer libertar. Tem coisa que já era para você estar lá na frente, né? Assim como os judeus que estavam espiritualmente cegos. Aí o profeta Isaías profetizou, Isaías 9, 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará na escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Naftali estava dominado pela Síria. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. João Batista pregou e Jesus começou o seu ministério exatamente aqui, na Galileia dos gentios, né? Por isso o profeta diz, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Porque foi ali que Jesus fez, né? Caná da Galileia. Eu estive lá na igreja, onde
fizemos um casamento lá, fui madrinha de um casamento lá onde Jesus fez esse milagre, né? Nas bodas de Caná da Galileia. Ali Jesus começou o seu ministério. Então o profeta, olha, é como se ele antevesse. Porque Isaías profetizou isso aqui milhares de anos antes de acontecer. Ele viu o que aconteceria. A terra que estava em trevas, cegueira espiritual, Israel distanciado de Deus, as nações dominando Israel, né? Sob o domínio aqui, ó, a Galileia aqui, eram os assírios que dominavam, depois veio o Império Romano. A terra que estava em trevas viu uma grande luz. Ele está falando exatamente de quando Jesus chegaria para salvar as pessoas naquela terra. Isso aconteceu, né? E nós estamos hoje. Existe uma parte da terra, né, em todos os planetas. Não é só o Brasil que está em dificuldade não, tá, irmãos? A Europa, os Estados Unidos, todos os países estão numa ebulição, numa coisa que muitos não estão nem entendendo. Mas eu sei o que está acontecendo e você sabe. Deus está mexendo com as estruturas. E Deus está mexendo porque Ele precisa colocar coisas no lugar. E não pense você que são governos e o anticristo que é o dono da história, não. Quem é dono da história, quem rege as nações, é o Senhor, Jeová Todo-Poderoso. É Ele. Então, o anticristo vai chegar? Vai. Mas no dia que Deus determinar, há um que o detém. Está escrito na palavra, Paulo falando. É o Espírito Santo de Deus. Olha o poder do Espírito Santo. Ele detém. O espírito do anticristo está aí. Tudo o que você está vendo, desvalorização da moral, de tudo, dos costumes, das tradições, tudo isso já é o espírito do anticristo. Mas ele só vai botar o pezinho no governo o dia que Deus permitir. Porque Deus é o Senhor da história de Israel, da história do Brasil, da história das nações e da sua história individualmente. Pensa você que Deus não está interessado em você ter uma história para deixar aqui nesta terra um legado para os seus filhos? Não é? Perguntaram para mim, aliás, quem perguntou foi o Josué. O que é sucesso para você, pastora? Eu não pensei duas vezes, eu estava lá no hotelzinho lá em Goiás, eu falei, sucesso para mim é ter paz na alma, é conhecer a Deus. Você pode ter riqueza, você pode ter fama, você pode ter beleza, mas se você estiver distante do seu Criador, você não vai muito longe, você vai se frustrar. Então não busque nesta terra algo para preencher teu espírito e tua alma. Você só vai encontrar isso nos pés do Senhor. E o caminho está aqui, ó, na palavra. Nessa palavra preciosa e maravilhosa. E eu tenho que finalizar, porque senão eu vou ficar falando aqui a noite inteira, né? Se o pastor Edson estivesse aqui, ele já estava olhando para mim assim, meio de soslaio, né? João 1,5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Isso nunca vai acontecer. Nunca. Sua casa tem luz, sua família tem luz, seu negócio tem luz, suas relações têm luz, porque a luz de Jesus está na sua vida. Isso é lindo. A vida dele em nós é que nos tira das trevas espirituais, né? Quantos hoje estão em trevas e na sombra da morte? Muitos até creem, mas não aceitam. Deixa eu dizer algo para você. Se você está aqui, você crê em Deus, você respeita as religiões, mas não é só isso, isso não é o suficiente. O Senhor quer que você venha ter uma relação com Ele de pertinho. Isso muda tudo. Muda a tua visão de você mesmo, muda a tua visão de mundo, muda a tua visão de você com o outro. Quando nós encontramos Deus, a nossa visão ela é mudada nessas três fases, nessas três características. Então venha. Venha. Muitos dentre as autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, que eram os doutores da lei, não o confessavam com medo de serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Sabiam disso? Que muitos creram em Jesus, mas como a religião judaica dizia que Jesus era um baderneiro, ou alguém que veio pregar outra religião, né? Aqueles doutores da lei ali não quiseram aceitar a Jesus, porque senão eles seriam expulsos da sinagoga. E a sinagoga era o lugar onde eles iam para fazer sua homilia, expor seu conhecimento da Torá, mostrar o quanto de leis eles sabiam, né? Era isso. A religião
morta. Não que ela não era boa, a lei do Senhor é perfeita, mas eles ficaram só na lei e anularam o sacrifício de Jesus. Então por isso muitos não aceitaram. E para finalizar, o último texto aí do versículo: dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Só o sol da justiça pode conduzir por esse caminho da paz. E quando a Bíblia fala em paz, ela está falando em muitos termos shalom, que não é simplesmente um bem-estar, uma tranquilidade. Olha, olhando para vocês aqui, está todo mundo em paz. Está todo mundo olhando para mim ainda, está todo mundo me prestando atenção no que eu estou falando, está todo mundo quietinho. Mas a paz de Deus, o shalom de Deus, significa prosperidade, tudo que é de bom, significa a bondade de Deus sobre a sua vida, significa a direção de Deus sobre a sua vida e significa ainda mais. O shalom de Deus e a paz que Jesus veio dar é uma paz que não está atrelada a uma circunstância objetiva. É uma paz que vai além de você estar passando por dificuldade, mas você tem paz. Você tem que ter tranquilidade para enfrentar a dificuldade. Você tem que dizer assim: Senhor, coloca paz na minha alma, coloca tranquilidade na minha alma, no meu coração. É essa paz, ela vai além de um estado emocional de bem-estar. Tem muita gente que vai buscar paz, vai para um lugar muito zen, para o meio de uma mata, para um spa, com tudo muito calmo, com aquela musiquinha meio fúnebre, e fica buscando paz ali. E sai de lá igualzinho ele entrou. Ele pode ter ali um pouquinho de bem-estar mental, mas paz aqui, você pode estar no maior barulho, mas se você estiver aceitando Jesus, deixando o Espírito Santo tomar conta do seu coração, você vai entender o que é a paz que excede o entendimento humano. Ela vai além. É uma paz porque o sol da justiça brilhou na sua vida. Então fique de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Olha, Jesus deixou com os discípulos, João 14, 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou como o mundo a dá. Como que o mundo tenta dar paz? Cercando as fronteiras, enchendo de armamento, protegendo relações diplomáticas daqui e dali. Não vou-la dou como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Tem de bom ânimo, tenha paz. Em nome de Jesus, receba a paz. Receba o shalom de Deus na sua vida.